Fala pessoal, tudo bem? Nesta primeira parte do curso, vamos passar por alguns temas, como introdução à automação, infraestrutura como código, o que é e como funciona o Ansible e a arquitetura do Ansible. A maior parte do gerenciamento da infraestrutura é realizada de forma manual, seja por interfaces gráficas ou linhas de comando. Para administrar uma infraestrutura tradicional, geralmente trabalhamos com checklists, alguma documentação ou em rotinas memorizadas para realizar as tarefas. É muito fácil para um administrador, com um grande volume de atividades e um prazo apertado, pular alguma etapa ou realizar alguma etapa fora de ordem por engano, e assim gerando entregas de baixa qualidade, gerando retrabalho e até mesmo causando falhas graves. E é neste ponto que a automação pode ajudar a evitar os problemas. Como administrador de sistema, você pode usar a automação para garantir que todos os ambientes sejam implementados e configurados de forma rápida, correta e seguindo as melhores práticas definidas pelo time. Automatizar tarefas repetitivas na programação diária te ajuda a liberar tempo e permite que você se concentre em tarefas mais importantes. Para sua empresa, isso significa, por exemplo, que você poderá lançar aplicativos de forma mais rápida ou atualizar novas funcionalidades de um serviço. Infraestrutura como código é o processo de gerenciamento e provisionamento usando arquivos de configuração ao invés de configurações físicas de hardware ou ferramentas de configurações interativas. A infraestrutura de TI envolvida consiste tanto em equipamentos físicos, assim como máquinas virtuais e outros recursos associados. A principal característica da infra como código é o uso de scripts ou definições declarativas ao invés de processos manuais. Como se tratam de arquivos, as definições podem e devem ser armazenadas em um sistema de controle de versões. Uma abordagem comum da infra como código seria, por exemplo, serviços de computação em nuvem, muitas vezes comercializados como infraestrutura como serviço ou IaaS. A infraestrutura como código suporta IaaS, mas os dois conceitos não devem ser confundidos. Um bom sistema de automação permite implementar práticas de infraestrutura como código. Infraestrutura como código significa que você pode usar uma linguagem de automação legível por máquina para definir e descrever o estado desejado para sua infraestrutura de TI. Por exemplo, garantir que o software HTTPD esteja instalado na última versão nos servidores web. Idealmente, essa linguagem de automação também deve ser de fácil leitura, assim simplifica o entendimento de qual é o estado desejado e como fazer alterações nele. Se a linguagem de automação for representada como arquivos de texto simples, ela pode ser facilmente gerenciada em um sistema de controle de versão de código, como por exemplo o GitLab. As vantagens disso é que cada alteração pode ser verificada no sistema de controle de versão. Assim, você mantém um histórico das alterações feitas ao longo do tempo. Se quiser reverter para uma configuração anterior válida, você pode simplesmente extrair essa versão do código e utilizá-lo novamente. Isso cria uma base para ajudar a você seguir as práticas recomendadas de DevOps e permite aos operadores revisarem as alterações com mais facilidade. O Ansible é uma plataforma de automação open source, possui uma linguagem de automação simples que podemos utilizar para gerenciar diferentes cargas de trabalho de forma organizada. O Ansible funciona sem agente. Ele se conecta aos hosts utilizando por padrão o protocolo SSH, comum em ambientes Linux, mas também, por exemplo, pode utilizar o protocolo WinRM em ambientes Windows.
Isso evita que um host apresente problemas durante a execução das automações em caso de queda de um agente. Um ponto a se observar é que em novas versões do Windows já é possível utilizar também o protocolo SSH. Quando executamos um playbook, o Ansible envia pequenos programas gerados pelos módulos para os hosts. Estes programas são responsáveis por garantir a execução das tarefas programadas nos playbooks. O Ansible oferece suporte multiplataforma. Com ele, podemos criar automações para ambientes Linux, Windows, Unix, dispositivos de rede, servidores físicos, virtuais, em ambientes de cloud como Azure, AWS, Google Cloud, entre muitos outros. O Ansible utiliza a linguagem YAML, que são arquivos de texto e garantem uma fácil compreensão por todo o time, independente da tecnologia que trabalha. O Ansible pode ser facilmente integrado a outros sistemas de orquestração, somando suas capacidades com os pontos fortes de diversos outros produtos. O Ansible foi criado com o foco de ser uma linguagem que pode ser lida em toda a TI e pode automatizar todo o ciclo de vida de um aplicativo e pipeline de entrega do início ao fim. Existem dois tipos de hosts na arquitetura do Ansible: os nós de controle e os hosts gerenciados. O Ansible é instalado e executado a partir de um nó de controle. Este nó deve ser obrigatoriamente um servidor Linux. Esta máquina também tem cópia dos arquivos de projeto do Ansible. Os hosts gerenciados são listados em um inventário e, preferencialmente, devem ser organizados em grupos, assim facilitando o gerenciamento deles. O inventário pode ser um arquivo de texto estático ou gerado dinamicamente por scripts, que busca os hosts gerenciados de fontes externas. No GitHub oficial do Ansible, encontramos mais de 80 tipos diferentes de scripts de inventário dinâmico que podemos utilizar em nossos projetos. Em vez de escrever scripts complexos, os usuários do Ansible criam ações de alto nível para garantir que um host ou grupo de hosts esteja em um estado determinado. Uma ação realiza uma série de tarefas nos hosts, na ordem especificada dentro do script. Estas ações são escritas em formato YAML em um arquivo de texto. Um arquivo que contém uma ou mais ações é chamado de playbook. Dentro do playbook, as ações são divididas em tarefas. Cada tarefa executa um módulo que são pequenos trechos de código, normalmente escritos em Python, PowerShell, mas podem ser escritos em outras linguagens. Cada módulo é essencialmente uma ferramenta em seu kit de ferramentas. O Ansible tem centenas de módulos que podem realizar uma grande variedade de tarefas de automação. Eles podem desde gerir sistemas de arquivos, instalar softwares ou fazer chamadas de API. O Ansible também pode utilizar plugins para expandir a sua funcionalidade. Plugins são códigos que você pode adicionar ao Ansible, adaptá-los, possibilitando automatizar novas plataformas. Agora, vamos pensar, por exemplo, em um ambiente que provê serviços de marketplace para os usuários. Esse ambiente pode ser composto de um balanceador de carga que direciona as requisições dos clientes para um pool de servidores. Estes servidores, por sua vez, possuem um sistema de monitoração e precisamos atualizar o ambiente seguindo uma série de tarefas que devem ser executadas, uma a uma, para evitar falsos alertas ou problemas para nossos clientes. Podemos criar um playbook com todas as tarefas que iríamos executar de forma manual, para garantir que nenhum passo será executado fora de ordem. Pensando em uma forma genérica, precisaríamos criar um playbook com as seguintes atividades: remover o servidor do balanceador de carga,
remover o servidor da monitoração, efetuar o stop dos serviços no servidor, que será atualizado, atualizar os pacotes necessários. Após finalizar a atualização dos pacotes, iniciar novamente os serviços, adicionar o servidor na monitoração novamente, adicionar o no load balancer, assim ele poderá receber novas requisições, e repetir o processo para todos os servidores até que todos estejam atualizados. Durante essa primeira parte do curso, percorremos pelos temas: por que devemos pensar em automação e como isso nos ajuda no dia a dia, como pensar em nossa infraestrutura como código e quais seus benefícios, o que é o Ansible, como o Ansible funciona, como são suas características, inventário de servidores, plugins, entre outros, o que são os playbooks e como eles funcionam, as características do Ansible e a apresentação de um caso de uso. Agora, vamos seguir com a configuração do nosso ambiente para dar início à próxima parte do curso.